nós vamos medir o seu desempenho de leitura e retenção. Não tem como você ter uma ideia de como você está se você não descobrir isso. Você pode estar melhor ou pior do que você imagina. Eu vou torcer que você esteja melhor do que você imagina, né? Mas eu vou lhe dar 1 minuto no cronômetro e você vai ler tentando entender. Certo. Não é? Aí, quando começar, o senhor fala, né? Quando eu disser valendo, você vai começar a ler. Quando acabar o tempo, eu vou avisar que acabou. Certo. Aí, Sim. alta ou pode ser mental a leitura? É sempre mental. Na verdade, nem mental não é, né? Ela é só com os olhos, ela é fotográfica, mas não vamos aprofundar isso agora, né? Se sobrar tempo, você vai ler de novo. Se não der tempo, também não tem problema. Então, você vai marcar a palavra onde você parou, com uma caneta embaixo da palavra, tá certo? E aí tem um detalhe. Você, quando terminar, eu vou fazer 10 perguntas, né? Certo. 10 perguntas. E aí vamos ver o que ficou na tua cabeça. Tá certo? Então, capricha, pode começar. Terminei. Aí lembra que eu falei, se sobrar tempo, lê de novo? Acabou o seu tempo, né? E vai ser sempre assim, eu vou marcar o tempo, você vai ler, se não der tempo, você marca onde parou, se sobrar, relê e marca também. Então, o que você conseguiu reler? Eu consegui reler Você não leu e releu? até o segundo parágrafo, Em qual palavra? já entre os alunos. Então, você vai virar a página e vai escrever assim, olha, primeiro teste oficial, não está em branco atrás? Tá. Isso, né? Atrás do texto que você leu, certo? Certo, então. Então, você vai escrever primeiro teste oficial, você vai escrever releitura, embaixo, né, do primeiro teste oficial, você escreve releitura barra segundo parágrafo barra alunos. Releitura. Barra alunos, né? Certo. Ok. Então, primeira pergunta, você vai colocar o número 1, não precisa anotar a pergunta, eu só quero a resposta. E aí, baseado na tua resposta, eu vou te dar o ponto, eu vou te dar um X de errado, ou você vai deixar um traço se você não lembrar, tá certo? Certo. Então, qual era o título? Métodos de estudo. Legal, anota, tá correto, 10 pontos. Ok. Então, 10 vezes 10 perguntas dá 100 pontos ou 100%. 10%, né? Ou 10 pontos é a mesma coisa. Número 2, tem uma frase entre aspas. Foi a primeira coisa que você leu. Não lembro. Isso, então você põe o número 2 e faz um risco na frente. Número 3, 4 profissionais gostam dessa frase. Foi o começo do texto. Empresários, professores. Legal, então escreve aí. Empresários, professores. Eu não consegui lembrar. Ok, mas você colocou 2, pelo menos, né?
Como são 4, você fez 2, você tem 5 pontos, ou 5%. Tá? Número 4, né? No segundo parágrafo, vai falar dos alunos. O que eles falam sobre estudar? Que acha um pouco difícil no começo. Isso, acham difícil, coloca aí. Acham difícil, 10 pontos. Número 5, o autor colocou 3 dificuldades. Quais são as 3? Salvo engano, é a falta de planejamento, horário fixo. Coloca aí planejamento, eles acham difícil planejar, acham difícil o horário, não é isso? Tem mais algum? Não consigo lembrar. Um dos dois, né? Você errou os dois, Errei os faz um dois? X, Qual era a resposta? concentração, não sei por onde eu começo, meu estudo não rende. Tá, pergunta número 6, para estar motivado para estudar, você precisa ter... Não lembro. Não lembra, faz um risco na frente. O texto fala que você tem que ter metas claras, né? E objetivos. Isso. Pergunta número 7. Para vencer a preguiça, a indisposição para estudar. Justamente a resposta que eu tinha dado no outro. Era o horário fixo, o cronograma, e entender que o estudo não é um começo e um fim. Coloca só o horário fixo, dá meio ponto. Coloca 5 pontos, na verdade, né? Da metade da questão, né? Tá, então faltou horário, colocou horário fixo e o local, né? Se você tivesse colocado rotina, também serve. Número 8, a leitura é uma oportunidade para... Esqueci. Deixa um risco na frente. Número 9, colado na última linha, tem o nome do livro. A pergunta 9? Bem colado na última linha, tem o nome do livro de onde eu tirei o texto. Não vi. Deixa um risco. Número 10, quantas palavras tem o texto? Não lembro. Deixa um risco. Tá, então quantos pontos você conseguiu? 35. Escreve que a tua compreensão foi 35 pontos ou 35%. Então, 35%, considerando o ensino tradicional, né, você estaria reprovada. Então, tem algumas instituições que pedem pelo menos 50%. Então, para passar, tem que tirar 50, 5. Né? Mas tem algumas escolas que dão trabalho, dá ponto pelo caderno, umas enrolações aí, mas pede média 7. Não é isso? Você fez 3,5. Na prática, significa que você tinha que ter lido o texto várias vezes. Qual é o problema de ter que ler o texto várias vezes? Acredito que a perca de tempo. Perde tempo, tá? Então, a mentoria ela tem uma meta mínima, que é 70% de retenção. Então, eu vou te passar algumas ferramentas que você vai treinar, e a partir do momento que você dominar essas ferramentas, qualquer teste que a gente for executar, tem 50 testes aí nesse caderno. Você tem que tirar mais de 7 pontos, mais de 70%. Então, você vai sair de 3,5 ou 35 para ir para 70 ou 7. Ok? Tá, todo mundo consegue chegar no 7, tá? Agora tem uma meta de velocidade também. Ó. Você leu tudo, 169, e releu. Então, como é que a leitura dinâmica calcula o ppm, palavras por minuto? A gente conta vírgula, conta ponto, conta parênteses. Então, sempre que você for calcular, é fácil calcular. Você pega um texto, marca 1 minuto, e aí você vai contar as palavras, considerando... É uma convenção, assim, né? Todo mundo que fala em leitura dinâmica conta isso como se fosse palavra, para entender que a leitura dinâmica respeita a pontuação, o ponto final, o parêntese.
tá? E aí você marca 1 minuto e conta. É assim que calcula a velocidade. Então, quantas palavras você releu? Você leu 2 parágrafos, não é isso? E parou numa palavra que está marcada. Sim, alunos. Isso. Então, quantas você releu? Quantas palavras tem o título? Vamos ver se você entendeu. Quantas palavras tem o título? Pode olhar o texto. Deixa eu olhar. Letra tem 14. Palavra tem 2. Palavras, eu perguntei, né? Então tem 2. Então, 3, ó. Método com acento, a gente conta uma. D, 2. Estudo, 3. Na frase aprender, aprender, tem quantas? Aprender e aprender? Aprender a aprender. Não tem uma frase aí? Quantas palavras tem? 3. Então, você não entendeu, tá vendo? Ó, primeiro lado de aspas conta, ó. Lembra? Conta ponto, conta vírgula, conta parêntese, conta interrogação, exclamação, conta hífen, só não conta acento e espaço. Certo. Tem quantas? Conta como se fosse uma só. O quê? Parênteses. Aspas. Aspas, conta como se fosse uma só. Não, ó, aspas, 1, aprender 2, a 3, aprender 4, outras aspas, 5, ponto final, 6. Entendi. Mais 3 do método de estudo, 9. Né? Mas quantas você releu? Você leu tudo, 169. Quantas você releu? Calcula aí. Quarenta e duas. Então, quanto dá? 169 mais 42. 211. Pronto, então, coloca que a sua velocidade inicial é de 211 ppm. O que quer dizer ppm mesmo? O que quer dizer o quê? ppm? Falei, vou repetir, ó. Então, vai aprendendo essas coisinhas, essas besteiras aí, ó. Palavras por minuto. Como é que calcula o ppm? 1 minuto. Contando 1 minuto e começa a Você contar. pega qualquer texto, marca 1 minuto e aí conta as palavras. A gente tem uma convenção na leitura dinâmica que a gente considera todos os sinais, com exceção dos acentos, como palavra também. Tá? Se você quiser fazer um teste, hoje em dia é muito fácil. Você vai lá no Google e pede assim, ó, textos, né, de uma página ou com mais ou menos 200 palavras e 10 perguntas. Você encontra um monte. Na inteligência artificial é que você consegue mesmo, né, fabricar textos com, né, entre 200 a 250 palavras, com 10 perguntas sobre o texto. E aí você pode fazer o teste, sendo que cada pergunta vale 10 pontos ou 10%. Tá? Então, é muito importante na leitura dinâmica calcular sempre as duas coisas, a velocidade e a compreensão. Então, a aula de hoje tem 2 finalidades. Primeiro, né, Franciele? Fazer você entender qual é o seu resultado, a sua velocidade e a sua compreensão. E segundo, aprender a calcular o ppm e a retenção. Então, saber quem é você, ou seja, se você foi melhor ou pior do que você imaginava, você acha que você foi como? Acredito que eu fui melhor. Melhor do que você pensava? Eu pensava bem. Você está na média, tá? Geralmente, eu tinha que reler o texto para poder compreender, tirar pelo menos alguma coisa. E eu ainda consegui responder 3 perguntas. Isso. Então, vamos lá. Eu já fiz esse teste mais de 1 milhão de vezes. Né? Então, na verdade, presencialmente, eu já entreguei esse texto para mais de 1 milhão de pessoas.
juntando com o povo da internet, que às vezes faz nas lives, às vezes faz assim, igual eu fiz agora, dá mais de 3 milhões, né, de testes. A maioria fica entre 180 e 220. Você fez 211, média boa, né? A maioria entende de 25 a 35, ó, você entendeu 35. Então foi legal, tá? A meta da compreensão é chegar em 70, lembra? A meta dessa mentoria, ou seja, em 20 encontros, você tem que chegar, né, você tem que bater pelo menos 700 palavras por minuto. Tá certo? Tá certo. E aí eu lhe vejo na próxima aula, você vai trazer uns 2 livros para a gente aprender a fazer retenção automática. Tá certo? Certo. Então, 2 livros que você gosta do assunto, tem interesse, aí você traz aqui para a gente.